Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a questão do contrato na clínica, né? De que forma que a gente tem que estabelecer um contrato terapêutico na psicoterapia para que ele nos ajude no nosso trabalho, né? Que ele ajude também o paciente aí a conseguir as mudanças que ele deseja. A gente tem que deixar de pensar no contrato como uma mera formalidade, né? Como uma coisa burocrática, pura e simplesmente. Porque geralmente quando a gente pensa em contrato, a gente lembra disso, né? Aquele contrato de advogado cheio de palavras difíceis que a gente mal entende, que só vai lá, rubrica as páginas, assina no final e confia, né? Então, assim, na clínica a gente tem que pensar num contrato realmente construído a partir da relação com o paciente. E isso faz toda a diferença, né? Porque é muito comum a gente, às vezes, especialmente, né, se formou, preciso começar a atender, meu Deus, preciso de um contrato, me passa um modelo, pedindo modelos, né, e querendo realmente alguma coisa que a gente só incorpore para a nossa prática. E nesse vídeo, gente, eu quero trazer alguns pontos para que vocês possam refletir e possam construir aí para vocês um modelo de contrato que faça sentido para depois poder realmente apresentar e discutir e negociar e organizar isso com o paciente de forma que faça sentido para ele também, tá? Então esse vai ser aí o objetivo do vídeo. Vamos começar? O contrato é o combinado aí, né, entre psicólogo e terapeuta, que garante as condições básicas, as condições mínimas para que o trabalho funcione. Assim como num contrato desses outros contratos, a gente está falando principalmente de direitos e de deveres, né? Tem algumas regras ali, mas que não são regras pura e simplesmente, que dizem sobre as nossas responsabilidades, né? Essa é a grande diferença. A gente não está falando só da regra pela regra. A gente realmente está falando da responsabilidade do psicólogo, da responsabilidade do paciente para que a psicoterapia funcione, né? Então, a partir desse contrato aí, a gente já mostra a característica intersubjetiva aí do trabalho, né? Não é uma coisa que eu vou fazer ou que o paciente vai fazer sozinhos. A gente vai precisar estar trabalhando juntos. A gente precisa ter os nossos papéis claros. A gente precisa ter claras quais são as condições para que realmente isso aconteça. E essas condições, gente, eu estou me referindo tanto às necessidades mais objetivas, tá? Quanto às subjetivas, que dizem respeito ao engajamento aí do paciente, tá? Então, não é só questão objetiva, não é só a gente ditar ali regrinhas de horário, de preço, de falta. A gente tem que pensar também na função subjetiva aí desse contrato. Um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês refletirem é que geralmente a gente ouve falar da primeira consulta e do contrato como sendo associados, né? E como se o contrato tivesse que ser sempre estabelecido na primeira consulta. Eu, pessoalmente, né, e com base em outros autores da Gestalt terapia, que é a abordagem que eu sigo, a gente pensa muito sobre a importância do contrato ser feito após a gente ter alguma compreensão já desse paciente. Então, na verdade, ele não precisa necessariamente ser feito na primeira consulta. Ele vai precisar ser feito após o terapeuta e ter essa compreensão do que está acontecendo com o paciente, ou seja, o paciente apresentar aí a demanda dele, a gente entender o que ele está pedindo e a gente está realmente decidido a fazer a psicoterapia juntos. Acho que essa é uma grande questão e um grande diferencial aí pra gente pensar. Pra sair daquela questão realmente só, faz porque tem que fazer. Vamos pensar num relacionamento afetivo. Eu, quando conheci meu marido, conheci, né? Aí a gente saiu, aí foi legal, daí a gente decidiu sair de novo. A gente não assinou o nosso contrato de casamento no primeiro nem no segundo encontro. A gente assinou esse contrato quando a gente realmente estava decidido, né, de que essa relação entre nós fazia sentido e que a gente queria que ela durasse, né, e que a gente queria que ela continuasse. Então a gente, né, assumiu realmente esse compromisso e assinou ali o contrato. Claro que o contrato na psicoterapia não vai demorar aí meses, anos, né, para ser estabelecido. Mas o que eu quero dizer é que se a gente já propõe uma série de regras no primeiro momento, quando a pessoa, geralmente na primeira consulta, ela nem foi necessariamente decidida a fazer psicoterapia. Muitas vezes ela vai sondar, né, entender, ver qual que é a sua, ver o que você está propondo, ver se ela acha que faz sentido para ela. E aí, às vezes, quando a gente já vem com uma série de regras, com uma série de coisas ali para ela só assinar no final,
a gente pode estar realmente fazendo isso prematuramente, sem ter compreendido exatamente o que ela quer e sem ela ter certeza de que aquele é um compromisso que ela quer assumir. E que nem quando a gente vai pedir, né, alguém em casamento, em namoro muito precocemente, às vezes a pessoa fica com medo e se manda, a gente tem que tomar cuidado para isso também não acontecer na psicoterapia, para que esse contrato não seja proposto precocemente a ponto de assustar a pessoa. E um dos pontos do contrato, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, é a questão, por exemplo, das faltas, né? Como é que a gente faz? Vai precisar pagar? Não vai precisar pagar a falta? Nossa, a pessoa nem decidiu muito bem ali, ela nem está muito confiante que ela vai fazer psicoterapia. Ela já vai precisar saber que ela vai precisar faltar, pagar até se ela faltar. Nossa, não, nada a ver esse psicólogo aí. A gente faz, a pessoa às vezes até sai dizendo que tudo bem, que concordou, mas depois não volta, depois não engaja. E às vezes a gente não se dá conta que pode ter sido da forma como a gente estabeleceu esse contrato. Então, qual que é a sugestão? A sugestão é que na primeira consulta, até fiz um vídeo explicando melhor sobre essa primeira consulta, então assim, a gente observe, escute o paciente, possa, se for possível, já dar algum tipo de devolutiva e possa ali fazer um combinado, né? Um combinado que vamos se ver de novo, né? Vamos continuar? Então, a gente acorda principalmente a questão do horário e aí a gente pode ter um valor já para essas primeiras consultas já meio pré-determinado. Por quê? Porque depois a negociação, essa é a grande questão. A negociação das cláusulas do contrato, ela é interessante que a gente faça quando a gente já conhece um pouquinho desse paciente. Por exemplo, tem pacientes que cada abordagem aí vai compreender a partir de um nome, eu vou tentar aqui ser o mais genérica, vamos dizer assim, possível, mas assim, tem pessoas que vão guardar mais para elas, vão ter mais dificuldade de expressar as suas necessidades. Então, uma pessoa assim, provavelmente, se você chega e diz, a psicoterapia funciona assim, assado, tem isso, isso, isso e aquilo, você concorda? Muito provavelmente a pessoa vai dizer, claro, Ela não negocia, ela não se coloca, ela não se expressa, ela guarda pra ela vai embora e às vezes depois ela vai lidar com isso de outro jeito, às vezes se comportando e não concordando, mais passivamente, enfim, cada pessoa vai ter o seu jeito. Mas a minha sugestão é que quando a gente já entendeu melhor a forma dessa pessoa, na hora de propor, a gente pode não chegar já dizendo tudo o que a gente acha, a gente pode chegar dizendo, em relação às fotos, o que você pensou, como é que você acha que vai ser, o que você imaginou, né, em relação ao valor. Então você pode já ir puxando mais essa pessoa. Por outro lado, se o paciente já tem aí uma forma, né, e você vai percebendo isso, muito mais expansiva, muito mais autocentrado, com dificuldade aí de conseguir considerar os outros nas relações que ele estabelece com as outras pessoas. E aí talvez essa pessoa já vai querer chegar determinando um monte de coisa, e talvez vá ser uma intervenção terapêutica a gente estabelecer alguns limites mais firmes, mais claros na hora do estabelecimento do contrato. Entendem o que eu estou querendo dizer? Mas a grande questão a gente vai precisar fazer esse contrato para ele ser mais efetivo quando a gente realmente já conseguir ter uma compreensão melhor desse nosso paciente. Nesse sentido que eu digo da gente estar trabalhando também as necessidades, as questões subjetivas e não só aquelas objetivas. Embora as objetivas também sejam super importantes, especialmente nas primeiras consultas, no início do trabalho. É partindo dessa parte objetiva, né, que a gente vai construir. Mas a gente já precisa ter algumas pistas de como essa pessoa funciona para já ir estruturando esse contrato de uma forma que funcione e que seja mais útil para ela, justamente para a gente poder abordar esses pontos posteriormente. É muito comum em psicoterapia a gente precisar revisitar os pontos acordados no horário, né? No contrato. Inclusive em relação ao horário, né? Por exemplo, uma pessoa que depois fica tentando toda hora mudar a hora da sessão, ou fica constantemente desmarcando, ou falta frequentemente, ou atrasa os pagamentos, enfim. Não são só questões objetivas, isso vai dizer muito da relação que está sendo construída ali. Mas então, vamos lá, vamos supor, né, que teve aí uma decisão e que a pessoa realmente não só concordou ali com a segunda consulta, mas ela realmente concordou que a terapia faz sentido para ela, né? Vocês decidiram realmente que a psicoterapia é um caminho legal e que ele vai ser seguido aí, vai ser trilhado por vocês. Então, vamos lá. Quais são realmente as condições aí que são importantes de serem trabalhadas? Não necessariamente, gente, todas ao mesmo tempo. Não necessariamente todas com todas as pessoas, tá? Mas eu vou apresentar aqui alguns
algumas cláusulas, vamos dizer assim, alguns pontos que são interessantes de serem, no mínimo, refletidos por você enquanto psicólogo, para você ver como que isso se encaixa na sua prática, como que isso faz sentido para você, tá bem? A gente pode pensar em 3 dimensões aí do contrato, né? A dimensão temporal, a dimensão espacial e a dimensão relacional. Quando eu estou falando da dimensão temporal, eu estou me referindo realmente ao tempo da sessão. Nesse sentido, a gente não tem muita margem de negociação. Geralmente, a maioria dos profissionais trabalha com algo entre 50 minutos e 1 hora. A gente precisa de um intervalinho entre as sessões. Então, essa definição do tempo e a gente, enquanto psicólogo, ser guardião desse tempo, né, organizador desse elemento, é super importante, tá? Então, esses 50 minutos, eles são propostos muito por causa disso, para organizar a agenda mesmo. E a gente sabe que muitos compromissos, não só do terapeuta, mas do próprio paciente, geralmente são agendados de hora em hora. Então, isso facilita também a incorporação da psicoterapia na rotina. E se a gente for pensar no grau de interação e no nosso grau de atenção, 50 minutos também é suficiente. Quando a gente prorroga demais, a gente vai se sentindo mais desgastado, nosso nível de atenção diminui. E também isso é importante para que a pessoa saiba que ela tem um tempo ali que ela precisa se organizar. E que, como todo bom encontro, ele tem começo, meio e fim, né? Não dá para durar para sempre. Ela precisa saber que tem um tempo para também organizar os conteúdos e o que ela quer abordar. Inclusive é interessante, né? Tem pacientes depois que vão sempre lá aos 45 do segundo tempo começar a trazer pontos, né? Elementos. E aí, de alguma forma, tentando fazer com que aquela sessão dure mais, por exemplo. Então, isso é interessante da gente observar. Tem lá um contrato, né? Tem lá um combinado em relação ao tempo. E olha como aquela pessoa vai pedindo mais tempo sem necessariamente pedir diretamente, né? Então, a gente vai tendo que ficar atento a como que essa dimensão, né, temporal também aparece na relação. Outra questão é a frequência, né? A periodicidade, né? Então, assim, o quanto que a gente vai se ver. Quantas vezes? É semanal? Geralmente sim, né? A maioria dos profissionais trabalha com a psicoterapia semanal, às vezes até mais de uma vez por semana. A grande questão aqui, gente, é assim, tem pacientes, pelo menos aconteceu isso muito comigo, não sei se aconteceu já com você, a pessoa querer fazer quinzenal muito pela questão do valor, né? Então, você tem o seu valor e a pessoa imaginou às vezes que a consulta ia ser uma vez no mês, ou não se deu conta de que ia precisar fazer toda semana, e aí ela não vai dar conta, né, de arcar com o valor durante as 4 semanas. E aí, gente, a gente tem que ser muito firme nisso, né, porque pra mim, realmente eu percebo que funciona no início do processo as consultas semanais. E que se a pessoa tá precisando barganhar isso, né, pela questão do valor, talvez ou a gente possa negociar o valor, se isso for possível, né, no caso para o terapeuta, ou realmente encaminhar para uma outra pessoa que tenha um valor mais acessível para ela e que ela possa fazer semanalmente. Eu realmente acho que o semanal ajuda no engajamento, ajuda a pessoa a realmente entrar. A psicoterapia é um processo que é mais global, não é pontual, não é a consulta, mas a forma como essas consultas acontecem é que nem, por exemplo, a academia, né, uma atividade física. Para a gente considerar uma atividade física, para ela ter um efeito, é importante o cardiovascular, né? Ou, por exemplo, no emagrecimento, a gente não pode fazer uma vez, de vez em nunca, né? A gente precisa de uma constância. Essa constância ajuda, né? Que nem nos musculinhos ali, né? A gente precisa exercitar X vezes da semana para manter. E a psicoterapia é um exercício de presença, é um exercício de atenção, é um exercício de consciência. Então, ele também precisa ter essa constância para funcionar. Isso que eu tô falando para vocês é muito um argumento que eu usava também para falar com os pacientes, né? Para explicar para eles por que semanalmente, né? Que não é só uma rigidez minha. Embora muitas vezes, especialmente no início, eu negociava, tudo bem, vamos fazer quinzenal, vamos experimentar. Mas assim, gente, é difícil funcionar a terapia quinzenal. A terapia quinzenal funciona, eu percebo na minha prática, com pessoas que já são bem terapeutizadas, ou seja, já tem bastante tempo de terapia, ou com você, né, e aí vocês já estão pensando numa alta, ou com outros profissionais e ela já tem uma boa capacidade aí de estar atenta a si mesma, ela sabe como a terapia funciona, ela continua trabalhando, né, naquela quinzena, ela reflete, ela pensa, ela
vai se dando conta, né? Então, funciona. Mas a maioria das pessoas que chega para nós tentando negociar isso, gente, elas nunca fizeram terapia, elas não sabem como funciona. E aí, elas estão com pressa que funcione, elas querem resultado rápido, mas elas não querem fazer a quantidade de vezes que precisa. E aí, o resultado não vai ser proporcional à expectativa, e aí vai gerar frustração. Entendem? E aí, gente, confusão na certa. Minha sugestão, né, acho que é por isso que faz sentido o semanal. E quanto mais estável puder ser esse semanal em termos de dia e horário, melhor. Tanto para nossa organização enquanto terapeutas, né, vamos pensar, toda semana ter agenda diferente é muito complicado. Mas para o paciente também, né, o quanto que essa rotina e ele saber que na terça, na quarta ou na quinta ele vai ter a terapia, o quanto que isso também ajuda ele em relação às vivências que ele está tendo, né, aos momentos de maior angústia, aos momentos de maior ansiedade, a própria organização psíquica aí, né? Então isso também é interessante. E um outro ponto é a questão do término, né? Do tempo em termos de duração. Não tem muito como a gente prever quanto tempo vai durar um processo de terapia. A não ser que ele já seja combinado aí nesse momento como um processo de psicoterapia breve, né? Com um foco específico e um tempo pré-determinado de sessões. Eu trabalho com isso também, né? No hospital, enfim, a gente tem a proposta de psicoterapia breve e esse tempo ele não é tão rígido, mas ele já é contratado e a gente tenta se organizar, né? E se organiza para fazer a psicoterapia dentro daquele tempo. Então, isso já vai precisar ser combinado, mas na maioria dos casos de psicoterapia particular, especialmente, a gente trabalha muito com a psicoterapia sem prazo definido, né? Mas aí o que eu proponho, o que é importante? É anunciar para o paciente já no momento do contrato que esse tempo não é definido a priori, mas que vai ser definido por ele, né? Que ele tem a liberdade para encerrar a terapia quando ele quiser. Assim como ele soube a hora de vir, ele vai saber a hora de ir embora, e tudo bem, né? Seria importante se ele pudesse conversar sobre isso conosco, enquanto psicólogos, para a gente poder combinar, organizar aí o fechamento, mas independente disso, ele tem liberdade para acabar, encerrar a terapia no momento em que ele quiser. Em relação à dimensão espacial, estou me referindo realmente ao espaço, né? Então, ao consultório, quão mais estável, né, esse endereço puder ser, geralmente né? Mas às vezes o profissional pode trabalhar em mais de um endereço e aí às vezes pode ficar mais cômodo ir para um consultório do que para o outro. Mas tenta pensar que essa organização, essa rotina, ela é importante para o paciente, né? A gente não tem que fazer isso de acordo com a nossa comodidade, a gente tem que pensar que essa estabilidade na rotina, né, na relação, nos combinados, ela é importante. Especialmente também agora a gente pensando muito no meio virtual, né? Qual que é a plataforma que a gente vai usar? Como que a gente vai se contatar? Não é legal, não, hoje vamos pelo WhatsApp, hoje vamos pelo Meet, hoje vamos pelo Zoom, hoje vamos pelo... Isso não, eu acho que atrapalha um pouco essa organização. Então, quanto mais estabilidade a gente puder ter, melhor. E aí, nesse momento do contrato, é interessante a gente falar, né, do consultório ou do momento da sessão, se for online, como realmente o local privilegiado para a gente estar conversando, abordando as questões. E aí, de alguma forma, a gente já pode pensar se vale a pena estabelecer no contrato, nesse primeiro momento, já alguma questão em relação ao contato entre as sessões, por WhatsApp, por ligação ou não, enfim. Aí isso também é interessante a gente já conhecer um pouco a pessoa nesse momento, nessa questão espacial, né? A gente vai organizar como é que funcionam essas nossas interações, aonde, de que forma. A terceira dimensão, gente, é a dimensão relacional. Nessa dimensão, o que importa aí, precisa ser discutido principalmente, é a questão do funcionamento da terapia. Né? Então, como que ela se dá? Como que vai acontecer? Né? Tentar deixar claro a questão da troca e da interdependência aí, né? Como pontos importantes para que ela funcione. E aí, nesse sentido, também vamos pensar na coerência. Né? Se eu estou falando de troca, eu estou falando de interdependência, e a forma como eu for fazer o contrato vai ser só entregar um monte de regras para o paciente assinar, quanto de troca tá tendo aí? Como que tá essa interdependência entre nós? Entendem? Então também a forma como a gente vai estruturar esse contrato e organizar ele precisa ser coerente com a forma do nosso trabalho. Se eu entendo que a terapia depende da troca, depende desse compartilhamento, né, desse acordo comum, eu não vou poder chegar só dizendo tudo. Isso não significa que eu tenha que negociar tudo, como eu já falei. A questão, por exemplo, da frequência eu não negocio, a questão dos valores tem um mínimo que eu não consigo mais negociar, mas eu preciso realmente abordar isso e poder abordar as dúvidas do paciente, as objeções que ele tem, as preocupações que ele tem e aceitar se ele não concordar,
entende? A gente não precisa concordar em tudo, né? Assim como em qualquer outro relacionamento. No relacionamento conjugal, como eu falei antes, a gente não vai concordar em tudo, né? Mas a gente vai precisar saber dialogar sobre essas questões. Um outro ponto super importante da gente abordar é a questão do sigilo. Então, assim, como que a gente vai explicar que aquele é um ambiente protegido, né? Para ele falar daquilo que importa, daquilo que é importante para ele. E como que a gente vai falar desse sigilo? A gente já vai abordar que a gente não fala com outras pessoas da família, a gente vai deixar isso claro já tudo no início, a gente vai esperar um pouco para ir construindo esse contrato um pouco mais para frente. Então essa é uma definição, mas isso vai precisar ser dito, tanto essa questão do sigilo, quanto a questão da quebra do sigilo, né? Então em que condições a gente pode quebrar o sigilo? Isso é interessante de alguma forma a gente já dizer para todos os pacientes, porque a gente não sabe se lá para frente no processo, em algum momento, ele vai expressar, por exemplo, uma ideação suicida, né? Se ele vai ter algum sinal aí de que vai se colocar em risco ou colocar em risco outras pessoas. Então, quando a gente já abordou isso inicialmente, lembram? A gente vai fazer essas condições logo no início para a gente poder usá-las posteriormente de uma forma terapêutica. Então, quando a gente já abordou essa questão do sigilo, depois a gente pode falar, lembra que eu te falei essa questão de se colocar em risco outras pessoas, que eu não consigo dar conta de tudo sozinha, então eu vou precisar, né, a gente vai precisar acionar outras pessoas. E aí, especialmente se você trabalha com pacientes, né, tem o hábito aí de trabalhar com pacientes que estão em situação de crise, com risco de suicídio, isso já fica mais claro no início. Para esses pacientes, você não pode deixar de pegar alguns contatos de emergência. Então, já negociar isso no início da terapia é super importante. Tem profissionais, né, que recomendam realmente que você faça isso com todos. Pessoalmente, acho interessante até de fazer, né? Acho que tem seu fundamento, porque a gente não sabe realmente como é que o processo vai caminhar. Então, a gente já negociar isso e já ter, né? E não só para quebra de sigilo, não pensar que a pessoa passa mal na sessão, né? Que precisa de ajuda para ir embora para casa, ou que, enfim, alguma coisa acontece, né? Então, poder pegar algum contato de emergência pode ser interessante. A outra questão é dos honorários mesmo, né? Então, os preços, os valores, as formas de pagamento. A gente vai precificar, como que a gente vai falar sobre esses valores? Isso tem muito a ver com as nossas crenças em relação ao dinheiro, né? Com o valor mesmo, o significado aí mais simbólico que ele tem. Envolve questões de valorização mesmo do nosso trabalho, da noção de merecimento, por exemplo. Então, isso tudo vai estar aí, tanto na gente, né? Isso pode aparecer tanto na nossa forma de colocar isso no paciente, como na forma do paciente se referir em relação ao dinheiro a nós, né? Então, assim, como que ele lida com o dinheiro? É uma pessoa que usa muito como uma forma de poder, de estabelecer, né? Tem pacientes que dizem, não, mas eu pago antecipado, quero pagar antes, como uma forma de controlar a situação, por exemplo, de tentar garantir resultado. Então, a gente vai tendo que também olhar, né, para essa questão mais simbólica, mas também a gente precisa precificar de uma forma objetiva, né? Por isso que é importante a gente ter o valor mínimo, porque independente do simbolismo da questão, a gente precisa pagar nossas contas, né? Essa é a nossa profissão, então a gente precisa estar tendo isso bem claro para nós também. Uma alternativa para isso, que eu ouvi uma vez e depois comecei a aplicar e achei interessante, é a gente poder ter um valor para as primeiras consultas, que a gente já pode inclusive avisar no WhatsApp, no contato telefônico, quanto que é, né? Então a gente tem ali um valor da primeira consulta, porque a partir desse valor da primeira consulta, a pessoa também já se organiza, ela já vê se é para ela ou não é, né? Que nem, por exemplo, eu vou comprar uma roupa. Para mim é importante ver na vitrine, essa blusa custa R$50 ou custa R$500? Bom, se custar R$500 eu não vou poder entrar na loja, entende? Então, assim, ter um valor de parâmetro aí é importante, realmente, a gente precisa ter isso firme. Mas é interessante também a gente poder ter aí alguma margem para, se precisar negociar, a gente conseguir, né? E a gente poder usar isso também de uma forma terapêutica, né? Então, por isso que é interessante fazer realmente a negociação do processo, mas durante as sessões, né? Aí depois da primeira, na segunda, na terceira, enfim, no início do processo, mas realmente a partir desse conhecimento, de entender melhor a realidade desse paciente também. Um outro ponto controverso aí é a questão do pagamento das faltas, né? Tem muitos profissionais que cobram, né, as faltas, outros não. Isso gera bastante confusão, inclusive, para os pacientes, né? Porque não é muito comum a gente pagar por um serviço que a gente não vai quando ele é precificado de forma avulsa, né? Então, se eu
marquei um dentista, se eu marquei um médico e não fui, eu não vou pagar aquela consulta. Inclusive, para o convênio, por exemplo, não tem como pagar o convênio de pagar uma sessão que o paciente não foi, entende? Então, isso vai gerando essas confusões. Por outro lado, quando a gente paga uma academia, por exemplo, a gente paga o mês, a gente paga antecipado. Se a gente foi ou não foi, é uma escolha nossa, é uma responsabilidade nossa. Mas a academia se baseia aí que a gente tem o direito de ir. E o nosso funcionamento aí, né, da psicoterapia tem um pouco disso. A gente está ali disponível para a pessoa, é um espaço que ela tem disponível para utilizar, que a gente quer que ela utilize. Se ela vai utilizar ou não, vai ser uma escolha dela, né? Só que isso vai gerar confusão, porque quando a gente cobra por sessão, a gente vai precisando explicar esse funcionamento da psicoterapia como algo mais global, não é pontual, não é por sessão. Até por isso que, de uma forma geral, a gente não trabalha com a psicoterapia com consultas avulsas, embora isso seja uma modalidade possível, mas quando a gente pensa em psicoterapia, nessa forma que eu estou conversando aqui com vocês, não é nisso que a gente está pensando. A gente está pensando num processo, num contínuo, né? Para o desenvolvimento mesmo de awareness, de consciência, né? Enfim, a gente vai precisar explicar isso para o paciente. Então, esse ponto, por exemplo, não é um ponto que pode estar lá só numa cláusula, no contrato escrito, porque isso gera muita confusão e a gente vai precisar ajudar o paciente a entender o que faz sentido para nós. Então, por exemplo, mais comum é cobrar somente quando a pessoa não avisa, né, a falta. Isso até funciona bem, é mais fácil de compreender quando a pessoa simplesmente não vai e não aparece. Mas ela vai precisar pagar na consulta seguinte, então às vezes isso vai gerando essas confusões. Então, esse ponto precisa ser muito claro e muito bem trabalhado com o paciente no início. E aí, por isso que eu falei também, às vezes a gente fazer isso muito prematuramente dificulta a compreensão, porque a pessoa ainda nem atribuiu valor ao nosso trabalho, ela ainda nem entendeu como é que a psicoterapia funciona. Ela ainda está muito baseada, às vezes, no modelo médico, no modelo das outras profissões, no modelo dos outros serviços. Então, a gente propor uma regra muito diferente, sem que ela compreenda qual que é a especificidade da psicoterapia, fica mais difícil de compreender. E isso não é só em relação às faltas, mas em relação às remarcações, por exemplo, ou cancelamentos. Como é que funciona? Se a pessoa estiver doente, ela vai poder remarcar? E se for aniversário do filho, ela vai poder remarcar? E se for um compromisso de trabalho, ela vai precisar remarcar? Entende? Então, vocês precisam ter minimamente claros, né, para vocês qual que é o modelo ideal de negócio, como que vocês querem fazer. Mas eu acho que, independente disso, vai ser importante, no decorrer do processo, abordar esses pontos a partir da perspectiva relacional. Não só assim, você quebrou o contrato, isso era uma regra nossa. Mas poder pensar, bom, essa pessoa sempre se atrasa porque tem um compromisso a mais no trabalho, né? Como que é a relação dela com o trabalho? Como que é a forma dela de estabelecer limites? Ela consegue dizer como é que ela estabelece prioridades? Então, a gente poder usar também, né, essas coisas que vão aparecendo em relação ao contrato, depois, a partir da perspectiva relacional, do que isso tem a ver com a história de vida da pessoa, com a forma dela de se relacionar com os outros e conosco. Por que a gente por que é sempre a psicoterapia que ela desmarca? Por que ela não desmarca com outras pessoas? Por que pra gente ela diz não e para outras pessoas ela não diz? Então, a gente vai precisar estar trabalhando também essa questão relacional o tempo todo, tá? Mas não deixem de considerar o aspecto objetivo, isso também precisa ser dito, né? Inclusive, é um ponto que pode ser negociado, né? Que pode ser explicado, olha, né? Essa é a forma como eu trabalho, esse é o meu trabalho, né? Se eu organizo esse horário para você e você não aparece, a gente trabalha, você sabe que a gente trabalha com horário agendado, eu não posso simplesmente encaixar outra pessoa, não é simples assim, né? Então, quando a pessoa entende a forma de trabalho, fica mais fácil para ela compreender também algumas regras que a gente quer propor. Para os atrasos, a mesma coisa, né? Como é que funciona? Não vou poder ficar repondo o tempo que ela atrasa, porque e o próximo paciente? Assim, e aí, por isso é importante a nossa coerência. Você é pontual? Importante que você seja, né? E aí você, com isso, também dá o exemplo, né? Então, se o paciente, se o profissional que atrasa, daí continua a sessão, não continua. Então, são pontos para você pensar, ver o que faz sentido e poder abordar isso com o seu paciente. E ainda nessa questão relacional,
eu queria pontuar um último aspecto, né, que é a questão do nosso papel mesmo. Isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Será que é só uma conversa? Eu vou lá só para conversar, só para desabafar, como eu desabafo com a minha mãe, com o meu marido, com o meu filho, com o meu amigo. Então, a gente também usar, né, esse início da terapia, esse momento do contrato para especificar o nosso papel, né, que a gente vai escutar, que a gente vai dar espaço para expressão, mas que a gente vai intervir, que a gente vai pontuar algumas coisas, que ela pode escolher os temas que ela for falar e que a gente vai ser o responsável aí por linkar as coisas, que ela não precisa se preocupar em dizer tudo cronologicamente, que se ela pode se baseando no que é mais importante para ela a cada momento, enfim. Isso também vai depender muito da abordagem, né? De que forma que você vai propor, o que é importante, qual que é o seu papel aí enquanto terapeuta. Mas é importante demarcar essa relação, né? Porque depois, constantemente, a gente vai também ficar aí se colocando nesse lugar e guardando, né, esse campo, cuidando desse ambiente aí, para que a terapia realmente funcione da melhor forma. Né? E aí, bom, gente, se depois de tudo isso você quer fazer verbal ou escrito, a gente não tem nenhuma regulamentação que obrigue, né, a fazer por escrito, por exemplo. A gente sabe que tem que fazer um contrato, a gente tem que estabelecer isso com os nossos pacientes. Agora, de que forma que a gente vai estabelecer, fica a critério do profissional, tá? Eu, pessoalmente, sempre usei um contrato a partir da forma verbal, nunca tive problemas. Eu entendo que seja uma forma, o escrito também, de se resguardar juridicamente em alguns aspectos, né? Não sei o quanto que realmente as pessoas encontram problemas, né, com isso e precisam desse contrato, né, escrito para resolver os problemas depois. Mas agora, inclusive, no atendimento online tem sido mais comum, né, a prática do contrato escrito. Mas aí a minha sugestão, gente, não é, façam escrito ou não façam. Pode fazer o escrito, não vejo problemas. Mas deixem para apresentar esse escrito depois que essas cláusulas tiverem sido apresentadas para a pessoa, depois que vocês possam ter discutido, ter feito os acordos necessários, né? Porque senão só entregar esse papel para assinar, eu acho que não é interessante, né? Acho que realmente a gente tem que usar esse contrato como já uma intervenção terapêutica, e eu acho que isso vai ajudar muito no sucesso do processo, em como que ele realmente vai acontecer dali para diante. Tá bom, gente? Enfim, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha ajudado. O vídeo ficou mais longo do que eu tinha imaginado. Mas é isso, né? Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode comentar aí, pode me falar. E a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até mais.